Boa noite, irmãos. Meu coração nessa noite, irmãos, é dar uma certa continuidade numa reunião que a gente fez acho que foram 2 domingos atrás, né? A minha cabeça não é tão boa para guardar datas. E, contrariamente até o que eu tinha falado naquela reunião, ao longo dessas 2 semanas, eu mudei um pouquinho o meu propósito, porque eu falei que não pretendia falar a respeito de como, né, a gente iria obedecer ao Senhor. E com o passar do tempo, então, né, nessa noite de hoje, eu gostaria de não gastar tanto tempo em cima de Mateus 5, 6 e 7, no Sermão do Monte. Eu vou passar por ele rapidamente, até porque explicar o Sermão do Monte é uma tarefa muito difícil, né? E eu não me considero à altura de tentar explicar alguma coisa, até porque aparentemente o entendimento do Sermão do Monte é fácil. O grande problema está em cumprir o Sermão do Monte. Então, e só para dar uma sequência, né, eu vou gastar alguns minutos só recordando aquilo que a gente falou na reunião passada e depois entrar no desejo que eu tenho de principalmente focar essa questão da obediência, né, e o foco, né, desse compartilhar, como eu falei já então, né, ele está nesse livro, né, que é a Escola da Obediência, desse irmão, Andrew Murray, e que realmente, assim, tem falado bastante ao meu coração. Tem sido um livro que de certa forma me colocou em crise, né? Eu acho que isso é bom, né? É bom que nós passemos por crise, é bom que o Senhor nos confronte, né? E é isso que eu tenho experimentado, então, essas últimas semanas, né? A Jéssica vai me ajudar a operar devagar a gente vai conhecendo os irmãos, né? Os irmãos talvez vão perceber ao longo do tempo que eu sou muito visual, então é por isso que eu uso recursos, porque isso primeiramente é bom para mim, né? Eu sou muito visual, então pode passar, Jéssica. E como eu falei então na reunião anterior, esse livro ele causou um certo impacto na minha vida, e eu coloquei aqui, selecionei 3 frases então, que de uma certa forma demonstraram para mim, né, essa questão da seriedade desse assunto, né? Então essas 3 frases, né, a primeira delas é o seguinte, são frases do livro, né? Estude sempre a palavra de Deus com um espírito de inteira disposição para obedecer. Então essa é a primeira questão que me chamou muita atenção, né? A disposição em obedecer que nós devemos ter quando nos achegamos à palavra. Não somente a palavra escrita, mas a palavra também que é falada e que chega aos nossos corações, que chega até nós, né? Nós termos realmente essa disposição para obedecer, porque é muito fácil nós termos uma disposição de entender somente. Mais do que entender, eu acho que nós precisamos ter essa disposição de obedecer. A segunda frase então foi essa: se você se acostuma a estudar a Bíblia sem um definido e sincero propósito de obedecer, está se endurecendo na desobediência. Porque a nossa primeira vontade é conhecimento, e não obediência. E a terceira frase é: Deus nos deu sua palavra para nos dizer o que quer que façamos e para anunciar a graça que providenciou para nos capacitar a fazer o que Ele ordena. Então também esse é um outro ponto importante, né, que não é só nós querermos obedecer, né, sabermos isso, né, mas essa segunda parte também é muito importante, né? A providência de Deus para nos capacitar a fazer aquilo que
que ele ordena. Né? Então, essas três questões, vamos dizer assim, elas serviram de impacto, né, para que eu pudesse parar um pouco mais, né, meditar um pouco mais naquilo que eu estava lendo. Próximo. E aí eu fui levado a ler, né, a palavra, buscando essa questão de, Senhor, qual é esse desejo, como é isso? Como é isso de se achegar à palavra para tentar obedecer aquilo que o Senhor tem falado? Né? E aí, começando por Mateus, né, começando a ler Mateus, aí foi por isso que eu cheguei no Sermão do Monte, né, porque logo, né, nos primeiros capítulos de Mateus a gente encontra essa questão, né, do Sermão do Monte, que é uma porção muito, como eu falei, né, fácil de entender, mas difícil, ela nos confronta. Né? E aí eu me lembrei um pouco, né, dessa questão de como olhar, como enxergar o Sermão do Monte, e isso me levou também a um outro ponto, que foi olhar o Sermão do Monte como a constituição do reino, já que Mateus fala do reino, é o Evangelho do reino. Né? Então, só uma figura, né, para nos ajudar um pouco ao entendimento de Mateus 5, 6 e 7, foi que eu fui para essa questão, né, e como olhar Mateus 5, 6 e 7. Próximo. E foi aí então que, né, até coloquei essa figurazinha aqui da constituição do reino dos céus, né, que foi promulgada lá no monte, e o Senhor reuniu, né, as pessoas estavam de volta, os discípulos já chegaram a ele, e ele começou então aquele discurso. Né, e a constituição então, né, olhando desse ponto de vista, né, nós vimos 7 sessões dessa constituição. Né, como é que o povo do reino, que somos nós, né, deve viver. Então, a Constituição trata daquilo que nós, como pessoas, como súditos nesse reino, devemos ser e devemos agir. E quais são as leis que governam esse reino? Né? Próximo. Então, nós vimos essas 7 sessões, né? Tratando a primeira sessão, né? Aqui nós vemos o capítulo e os versículos, né? E nós já passamos por isso. Né? Então, primeiro, a natureza do povo do reino, que trata de como nós devemos ser interiormente. Né? E isso aqui é retratado nas bem-aventuranças. Né? Depois, a influência do povo do reino no mundo, como que nós, como súditos do reino, vivendo do mundo, né? Nós somos um reino dentro de outro reino. E que a Constituição nos diz que nós devemos influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Né? Então isso seria a influência do povo do reino. Depois a lei, qual é a lei que reina nesse reino? Né? Os atos de justiça do povo do reino. Como que o povo do reino trata com riquezas? É uma coisa muito prática também para nós. Né? Os princípios que como nós devemos tratar outras pessoas, né? E a base do viver, o nosso viver e a nossa obra dentro do reino. Né? E na reunião passada a gente foi nós abrimos esse ponto, né? E terminamos, vamos dizer assim, a reunião passada abrindo um pouco mais essa questão da natureza do povo do reino. E nós vimos então as 9 bem-aventuranças, né? Cada uma delas, não significando que cada um de nós pode ser um ou outro desse item. Ah, não, eu sou manso. Eu sou aquele que é o manso. Né? Ah, não, eu sou aquele que é o humilde. Né? Eu sou aquele que chora. Tem sempre aqueles que são chorões. Né? Ah, não, eu sou aquele que é perseguido. Né? Puxa. Na verdade, essas características devem ser características de todos nós. Cada um de nós tem que ter, de uma certa forma, sermos pobres de espírito, ou humildes, né? Não só no sentido de humildade, mas naquele sentido de sermos um vaso vazio, um vaso ensinável, um vaso que o Senhor pode encher. Né? E eu não vou, isso nós já falamos, né, na reunião passada. Né? Então essa é a primeira sessão, que trata então da natureza do povo, como nós devemos ser como pessoas interiormente. Próximo. A segunda sessão, que fala dessa questão da influência, e a influência do povo do reino, né,
O exemplo que o Senhor nos dá no Sermão do Monte é que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal para preservar, para dar sentido, para dar sabor, né? Para sermos contra a corrupção que há no mundo, e luz para que a nossa luz brilhe, que não é a nossa mesma, mas é a luz do Senhor em nós, né? Então nós devemos influenciar as outras pessoas. A nossa vida, ela tem que ser percebida e ela tem que ter uma ação sobre as outras pessoas, né? Isso é a influência, né? Nós devemos ser pessoas que, de uma certa forma, influenciam as pessoas que estão próximas de nós. E aqui, só para né, dar ressaltar um pouco essa sessão, né, tem esse texto que fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Né? A nossa luz deve brilhar, ela não deve ser para ser colocada debaixo de um alqueire, né? Ela deve ser colocada no velador para que ela brilhe e ilumine a todos. Próximo. A terceira sessão trata da lei, né? A lei do povo do reino, né? E eu falei que eu tinha fugido um pouco do Velho Testamento para não cair nos 10 mandamentos, e acabei caindo nos 10 mandamentos aqui, né? Thomas compartilhou na reunião passada, né, um dos itens aqui, né, olho por olho, dente por dente, e cada uma dessas leis, né, elas nos confrontam, né, porque aqui o Senhor, ele falou que, olha, não penseis que eu vim revogar a lei. Não, pelo contrário, eu vim para cumprir a lei e elevar o nível dessa lei. Então aqui a gente vê, né, em cada uma desses pontos que o Senhor coloca, ele fala: olha, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Né? A lei te dava esse padrão, ele falou: eu porém digo para vocês. Cresça esse padrão. O que eu digo para vocês é mais alto do que isso, é um pouco mais. Né? E cada uma dessas leis, vamos dizer assim, que eram do Velho Testamento, o Senhor vem e ele fala: eu digo para vocês, sejam perfeitos, vão além. A lei falava, então, né, fazendo referência ao que o Thomas compartilhou na reunião passada, né? A lei falava: olha, se alguém, né, te fere o olho, né, você tem o direito de ferir o olho dele também, né? Olho por olho, dente por dente, né? E o Senhor, ele fala: olha, não resista ao perverso, e se alguém te bater numa face, você dá outra também. Só para citar um caso, né, que o Senhor então eleva. E ele termina essa sessão então dizendo: o padrão de Deus: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, no que diz respeito à lei, irmãos, o padrão nosso, o padrão desse reino é maior. E o padrão desse reino é perfeição, é santidade. Assim como o nosso Pai é perfeito. Então, essa é a lei, irmãos, que é vigente nesse reino. Próximo. Quarta sessão. Os atos de justiça do povo do reino. Né? A nossa justiça, ela não é só para ser guardada para nós falarmos que nós somos santos e colocar numa parede e falar: olha, nós somos isso. Essa santidade é prática. Ela se expressa em atitudes, ela se expressa em ações, né? E três coisas que o Senhor coloca aqui, né, são coisas práticas, que é dar esmola, orar e jejuar. Né? E isso deve ser feito, né, dessa forma: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. Porque os fariseus faziam assim. E muitas vezes nós fazemos assim. Então, os nossos atos de justiça, eles devem ser governados por isso aqui. Não com o fim de sermos vistos pelos homens, mas é aquilo que o Senhor fala: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que te vê em secreto e te recompensará em secreto. Né? Para que a glória seja dada ao Pai e não a nós. Né? Então, quando nós praticamos algum ato de justiça, que seja esse o nosso coração. Próximo.
quinta sessão. Como o povo de Deus, ou o povo do reino, trata com as riquezas, que é uma outra coisa muito prática para nós. Nós vivemos num mundo onde as coisas materiais têm valor, onde nós somos cobrados, onde nós temos necessidades reais, né? E isso não é pecado, né? Muito pelo contrário, né? Isso é um instrumento, se bem utilizado. E aqui o senhor falou, olha, com relação a essa questão de riquezas, né? As instruções: não acumuleis para vós outros tesouros nessa terra, né? Mas acumulei tesouros nos céus, né? Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E também não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vocês haveis de comer ou de beber, porque o vosso Pai sabe de tudo que vocês precisam. E da mesma forma como Ele trata os pássaros e os lírios do campo, Ele trata cada um de vocês. Vocês valem muito mais do que um pardal, ou do que uma erva que hoje está toda florida e amanhã ela é lançada ao fogo, né? Então, essa questão de nós sabermos quem é o nosso Senhor, que Ele sabe da nossa necessidade, que Ele cuida de nós com amor, cuida de nós com todo o cuidado, né? E o recado é: não podeis servir a Deus e as riquezas, porque nós vivemos num mundo, irmãos, onde isso aqui, riqueza nessa terra, conta. Nós sabemos disso. Nós valemos aquilo, o tamanho que é a nossa conta bancária nesse mundo, mas no reino dos céus não é esse o valor, né? Então, nós sempre somos tentados a cair nessa onda, né? Então, não podeis servir a Deus e as riquezas. Próxima sessão, sexta sessão: princípios de como o povo do reino trata com as outras pessoas. Na anterior nós vimos como ele trata com as riquezas, e aqui como que nós tratamos com os outros, não somente os irmãos na igreja, mas também as pessoas no mundo, né? E o recado basicamente é: não julgueis, para que não sejais julgados, né? Ele fala: tira primeiro a trave que está no teu olho, depois você vai falar do teu irmão, né? E tudo quando, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Basicamente, então, é assim: é ser justo para consigo mesmo e misericordioso para com os outros. Porque a nossa tendência normalmente é fazermos o contrário, né? Olharmos para os outros, julgando os outros, né? E quando é para nós julgarmos a nós mesmos, nós queremos ser misericordiosos e falar: não, mas eu faço isso por causa daquilo, né? Nós nos justificamos, e para com os outros geralmente nós somos exigentes. Na verdade, nós devemos julgar a nós mesmos com justiça, e com o outro nós devemos ser misericordiosos, porque da mesma forma como nós julgarmos o outro, nós seremos julgados. Se nós somos misericordiosos com os outros, seremos julgados também com misericórdia. Amém. E a última sessão, 7, próxima, que é a base do viver e da obra do povo do reino, que é o que nós fazemos, como nós vivemos e como nós fazemos a obra no reino, né? Não é a nossa obra secular, né? Nossa obra entre os irmãos, né? E o nosso viver, irmãos, é baseado nisso que o Senhor fala: entrai pela porta estreita, né? E andai pelo caminho que também é estreito e apertado, né? Nós não estamos numa jornada que é ampla e folgada. Nós estamos num caminho que é apertado, ele exige, ele nos pressiona, ele nos incomoda, e a porta de entrada também é uma porta estreita, né? Nós temos que nos abaixar, nós temos que nos humilhar para que nós possamos andar nesse caminho. Então, o nosso viver, o princípio dele é esse, né? Porta estreita e caminho apertado. Por outro lado também,
nós devemos aprender a julgar as pessoas, porque ele fala, pelos frutos conhecereis. A árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz fruto mau. Né? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Né? E todo o que ouve e pratica será comparado. Então essa sessão ela termina então com aquela imagem, né, do Senhor falando, olha, todo que ouve então e pratica essa palavra, ele é comparável ao homem, aquele prudente construtor que edificou a sua casa sobre a rocha, né, que veio a chuva, vieram os ventos e ela permaneceu. E quem ouve e não pratica é comparável àquele construtor que não é prudente. Ele edificou a sua casa sobre a areia e vieram as chuvas, os ventos e a casa ruiu. Então ele termina, né, o Sermão do Monte, vamos dizer assim, dessa forma. Né? Então, é como eu falei para vocês, irmãos, eu passei bem rapidamente em cima dessa questão, né? E quando a gente termina de ler o Sermão do Monte, eu acho que a primeira pergunta que a gente faz para nós mesmos é: Senhor, como eu pratico isso? Até porque termina desse jeito, né? A gente fala, olha, quem ouve e pratica, quem lê e pratica. E eu falo, Senhor, o que eu faço agora? E essa foi a minha luta, né? Lendo o livro do Muro. Próximo. O reino dos céus, irmãos, ele pode ter 3 situações, ou 2, vamos dizer assim. Nós vivemos num mundo, aquilo que eu falei para vocês, nós somos um reino dentro de outro reino. Existe o reino do mundo no qual nós vivemos. E o reino dos céus, ele tem uma aparência e tem uma realidade. A aparência é aquilo que parece que é, mas não é. Porque nós podemos parecer cidadãos do reino e não sermos. E cada um de nós sabe isso. Se nós olharmos para o mundo e olharmos para o assim chamado mundo cristão e evangélico, nós podemos identificar às vezes isso, mas não cabe a nós julgarmos. Cabe ao Senhor. Mas o fato é que existe isso. Né? É o que o Senhor falou, olha, junto com o trigo cresce o joio. O joio parece trigo, mas não é trigo. Onde nós estamos? Nós estamos na aparência? Porque aqui nós não estamos. Né? Podemos estar aqui. Ou na realidade do reino, que é aqueles que foram genuinamente salvos, resgatados do mundo, que hoje vivem no reino. E eu falei na reunião passada também, que essa questão de reino, irmãos, não é simplesmente uma questão de sermos salvos da perdição eterna, da condenação eterna. São coisas diferentes. Né? E hoje nós podemos estar ou aqui, ou aqui. Né? E sabemos que um dia esse reino ele vai ser manifestado. Hoje ele está, de uma certa forma, oculto para o mundo. O mundo olha, ele fala, que história é essa de reino dos céus? Não estou vendo nada. Né? Nós devemos saber onde nós estamos. Mas um dia esse reino vai ser manifestado. Próximo. E tudo isso vai estar debaixo do governo do Senhor. Né? E só para citar um texto lá de Apocalipse 5:10, tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então aqueles que estão hoje na realidade do reino, um dia reinarão junto com o Senhor, como reis e sacerdotes. Nessa época, o reino, que hoje pode ser a realidade, ele vai se tornar manifesto. Então aqui eu termino essa questão, irmãos, de reino dos céus. Né? Mas a pergunta ainda ficou batendo na minha cabeça. Como praticar? Próximo. Que é essa pergunta aqui. Tá? Como viver esse padrão?
que eu acho que todos nós desejamos isso. A primeira questão, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de repartir, na verdade, essas considerações são primeiramente para mim, irmãos. Isso é para mim, estou falando para mim. E são considerações que eu não quero ser dogmático em nenhuma delas, né? Mas é simplesmente assim, o meu coração nessa questão, irmãos, é repartir com os irmãos na esperança de que alguns desses pensamentos possam ajudar os irmãos a caminhar e a responder um pouco essa pergunta. Eu vou compartilhar com os irmãos o que lendo o livro, grande parte do que eu vou colocar aqui eu li no livro, né? Algumas coisas da minha experiência também, né? Mas o meu coração queria deixar claro assim, isso é o Sérgio falando para o Sérgio, mas também na esperança de que nesse falar, né, isso seja benefício para os irmãos, né? A primeira questão é isso, que nós vivemos em um mundo totalmente contrário ao reino. Se nós estamos falando desse reino, né, nós estamos num mundo que não leva em conta esse reino, né? E nós vivemos e devemos andar e caminhar contra a corrente, né? E essa aqui é uma frase também do irmão no livro. Ele fala que o pecado nos levou a crer que era uma humilhação sempre procurar conhecer e fazer a vontade de Deus. E eu parei, né, com isso também, fiquei pensando e o que eu percebi é que, pelo fato de nós vivermos num mundo onde as coisas espirituais não têm valor, às vezes a nossa mente ela é levada a pensar um pouco do jeito que o mundo pensa, né? E eu acho que é um pouco isso que o irmão quis dizer aqui, que o pecado ele nos estragou, ele estragou todo o nosso ser, né? Corpo, alma e espírito, né? E ele faz com que a primeira reação nossa, irmãos, com relação a essa questão, a esse padrão, é falar: é impossível. Eu nem quero fazer isso. Imagina, alguém me ferir a face de um lado e oferecer a outra. Isso não existe, isso é loucura. Isso é a nossa mente caída. Isso é fruto do pecado em nós. E às vezes nós ainda temos algum resquício disso. Nós olhamos e falamos: não é possível. Isso não é para nós. E a gente começa a achar coisas para cá e para lá. Próximo, gente. Independente de sermos tricotomistas ou dicotomistas, né, essa questão de corpo, alma e espírito, o fato é que o pecado, irmãos, ele estragou todo o nosso ser, ele matou o nosso espírito, né, ele danificou a nossa alma, né, e trouxe morte para o nosso corpo, trazendo morte para todo o nosso ser, né? E pensando que a alma, ela é responsável pela faculdade mental, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, né? Então é aquilo que eu falei, a nossa mente, né, que é parte da nossa alma, ela, às vezes, ela está entenebrecida mesmo após a nossa conversão, e nós, às vezes, pensamos da forma como o mundo pensa. Então, o ponto que eu queria chegar é que às vezes nós vamos para a palavra com essa mente, uma mente velha, uma mente ainda dominada pelo pecado e com uns conceitos errados, né? E que o Senhor nos livre, que Ele, no seu processo de salvação, que regenerou o nosso espírito e que está vivificando, né, a nossa alma, transformando a nossa mente, nos dando uma nova vontade e novas emoções, nós possamos ter essa abertura para que o Senhor fale, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que o Senhor nos dê uma mente clara e conceitos segundo o Senhor, para que nós possamos obedecer a palavra de Deus. Próximo. E
olhando aquilo que eu li no livro e considerando a minha experiência, né, eu cheguei à seguinte conclusão, que para que nós possamos praticar isso que nós lemos, para que nós possamos obedecer ao Senhor, eu coloquei aqui em 2 estágios, né? Pode ser 3, 4, mas 2 estágios. O primeiro estágio que eu estou chamando aqui de crise, que eu falei agora há pouco. E essa crise, eu vou dizer para os irmãos aquilo que eu estou passando hoje. E dividir aqui em 4 passos, ou 4 situações, vamos dizer assim, né? Dentro dessa crise, eu acho que nós devemos passar pelo menos por isso aqui, né? Por essas 4 etapas, né? Primeiro, de arrependimento. Por que arrependimento? Arrependimento da forma como nós pensamos. Porque arrepender-se não é simplesmente eu ficar me condoendo e falar, por que eu fui fazer isso? Como eu sou assim? Não. Arrependimento, primariamente, é nós mudarmos. Se eu pensava assim, agora eu penso assado. Eu pensava nessa direção, agora eu penso em outra direção. E esse pensamento errado que eu identifiquei em mim, irmãos, foi o seguinte: olhar para a palavra e falar, Senhor, isso não é possível. Não é possível para mim, homem caído. Mas é possível para o Senhor que vive dentro de mim. Então, esse é o primeiro item de arrependimento que eu preciso ter na minha vida, de falar, Senhor, eu não devo primeiramente olhar para mim mesmo. Eu tenho que olhar para o Senhor, aquele que cumpriu uma obra que é perfeita e completamente suficiente para me levar a esse viver. Mudarmos a nossa mente, darmos uma chance ao Senhor para que, Senhor, dá para mim a tua mente. Mudar, né? Tirar esse conceito que às vezes nós temos de falar, Senhor, impossível. Então, primeiro, arrependimento. Segundo, crer. É gozado a gente falar de crer, né? Nós já cremos, né? Mas crer no quê? Crer na obra perfeita que o Senhor realizou por nós na cruz. Nós vimos um pouco disso hoje de manhã, nós vimos em várias outras reuniões, nós cantamos isso, nós proclamamos isso, né? De que a obra que o Senhor operou na cruz por nós, ela foi cabal, ela foi até o fim. E às vezes nós olhamos para essa obra que o Senhor fez e nós achamos que ela foi suficiente e eficiente para nos fazer justos, para nos fazer santos. Mas às vezes a gente não acredita que ela foi suficiente para nos fazer obedientes. A obra do Senhor foi suficiente para isso. Não é só para nos fazer, que é nós sermos santos e justos, irmãos. Sermos santos e justos é nós obedecermos ao Senhor. E a obra do Senhor, ela contemplou isso. Ela é suficiente para nos fazer obedientes. Então eu não posso olhar para a palavra do Senhor e falar, Senhor, não é possível. É possível, creia. Foi por isso que o Senhor veio e morreu. Foi por isso que Ele sofreu tudo aquilo na cruz, para que Ele pudesse ser o Espírito que habita em nós hoje. E Ele fala, eu sou obediente. Então eu compartilhei com os irmãos na reunião passada que o obediente habita em nós. Aquele que levou a obediência à última consequência, ele habita em nós. O Espírito Santo está em nós. Vamos ler o texto de Romanos 5,19. Antes disso, nós vamos para Ezequiel. Ezequiel 36. É um texto que a gente conhece, mas a gente presta atenção às vezes mais no versículo de cima e não no versículo de baixo. Ezequiel 36, verso 26 e 27.
Verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Às vezes a gente para aqui. Olha o verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ele fará. Esse é um dos aspectos da obra do Senhor na cruz por nós. Ele. Isso é promessa do Senhor. Não é só dar-vos-ei um coração novo. Além de nos dar um coração novo, Ele fará com que nós guardemos os seus juízos e os observemos. Faz parte da promessa do Senhor. Agora vamos lá para Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ou nós podemos ler aqui, irmãos, muitos se tornarão obedientes. Nós temos uma tendência, às vezes, de enxergar só parte das coisas, né? Da mesma maneira que a desobediência de Adão trouxe morte para nós, a obediência de Jesus Cristo trouxe para nós justiça e capacidade para nós obedecermos. Então a obediência de Cristo, irmãos, não é só um modelo para nós. Às vezes nós olhamos para o Senhor e falamos: puxa, Senhor, como eu queria ser assim. Eu gostaria de ser assim. A obediência de Cristo, além de ser um modelo para nós, irmãos, ela é um poder em nós para nos transformar. Aleluia. Bendita graça. A obediência do Senhor é poder em nós e nos capacita. Não é só um modelo para nós seguirmos. Porque o obediente, a vida que o Senhor Jesus levou na terra, quando nós o recebemos, Ele traz para dentro de nós e nos capacita. Não vamos olhar para nós, para as nossas fraquezas. Nós precisamos primeiramente olhar para o Senhor, olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, para aquele que completou a sua obra toda suficiente. Thomas falou hoje, tetelestai, aquilo está feito. A obra do Senhor não foi incompleta, irmãos. Ela não foi capaz de nos levar até um certo ponto e daqui para frente falar: agora vocês se viram, agora é com vocês. É lógico que tem a nossa responsabilidade, tem a nossa parte. Mas, irmãos, se nós dependêssemos de nós mesmos para obedecer, nós estaríamos perdidos. O Senhor nos trouxe até aqui, Ele nos leva e Ele nos empoderiza para que nós sejamos obedientes. Romanos 8, do verso 2 em diante, até o 6. Só um pouquinho para frente. 8 de 2 em diante. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos da desobediência. Porque o que foi impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz.
Nós temos que crer nisso. Terceiro ponto, aceitar. Né? Aceitar, receber, porque da mesma forma como nós recebemos o Senhor, né, nós precisamos tomar posse disso. Não somente crermos, entendermos, mas também, Senhor, eu quero tomar posse desse Senhor que eu tenho. Do poder que há em Jesus Cristo, do poder que há no Espírito Santo, dentro de mim, para que eu desfrute dessa verdade. Então, é isso que eu quis dizer com aceitar. Na verdade, é tomar posse disso. Tomar posse de uma verdade, de uma realidade que é nossa. Por quê? Porque Jesus cumpriu a obra. E isso, irmãos, precisa ser tão claro para nós, da mesma forma como nós temos uma dupla herança. Né? Nós temos uma herança que veio de Adão. Né? Nós lemos ali em Romanos 5. Né? A desobediência de Adão trouxe para nós morte. Mas nós precisamos de ver também que a obediência de Cristo trouxe para nós vida, e vida é poder. Vida é capacitação. Vida nos faz andar. Vida nos faz caminhar. Né? Então, em Adão nós temos uma maldição, mas em Cristo nós temos a obediência em nós. Onde nós estamos? Eu estou em Adão ou eu estou em Cristo? Então, isso é tomar posse. E o quarto ponto é ir até as últimas consequências. E isso aqui para mim é entrega absoluta ao Senhor. Porque eu devo confessar aos irmãos que às vezes, e não foi uma vez ou duas vezes, nós temos um certo receio lá no fundo do nosso coração. Falar, Senhor, se eu me entregar ao Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu me lembrei de uma música que o irmão Dana, há muitos anos, quando ele esteve aqui no Brasil, ele compartilhou. E eu lembro que a música falava de cada chave, era every key. Não sei se os irmãos já ouviram. Eu tentei até resgatar essa música hoje à tarde, mas eu acabei não conseguindo. Mas que esse irmão, ele fala da experiência de, se não me engano, foi até a mãe dele que fez, ou que a mãe dele está envolvida nesse negócio. Né? Que é, o coração é, Senhor, cada chave da minha vida, eu quero entregar. Cada compartimento da minha vida, Senhor, cada aspecto da minha vida, Senhor, eu quero colocar aos teus pés, para que o Senhor tome conta. A chave, Senhor, está nas tuas mãos. Porque de novo, essa mente caída, esse nosso temor bobo, né, de falar assim, o que o Senhor vai fazer? O Senhor, Ele nos ama. Será que nós precisamos mais alguma prova do amor do Senhor conosco? A ponto de nós termos um certo receio de falar, Senhor, essa chavezinha aqui eu vou considerar, vou ficar comigo ainda. Né? E não confiarmos de que o Senhor vai nos tratar como um Pai que nos ama. E é isso que nós precisamos chegar também. Senhor, o meu ser, o meu coração, eu coloco diante do Senhor. Senhor, toma conta. O Senhor sabe cuidar muito melhor do que eu. O Senhor sabe daquilo que eu preciso. O Senhor sabe das lições que eu tenho que aprender.
termos a coragem de falar, Senhor, cada chave, cada compartimento da minha vida está nas suas mãos. Por quê? Porque Ele foi assim. Jesus foi assim. Jesus é quem poderia falar, Senhor, eu vou lá e faço a obra do meu jeito. Ele falou, não, eu faço aquilo que o Pai manda. Ele foi obediente até a morte. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que nós tenhamos esse coração de amarmos o Senhor até o fim. Ele pode exigir isso de nós? Pode. Ele fez isso por nós. Glória a Deus. Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até a morte. Irmãos, se nós olharmos para a história, quantos irmãos nós fizemos? Nós não podemos olhar e falar, Senhor, isso não é possível. Quantos irmãos fizeram isso? Quantos irmãos morreram? Foram sacrificados pelo nome do Senhor. O Senhor é o mesmo. Ele ainda habita em nós, da mesma forma que Ele habitou em outros irmãos. E isso é crise, irmãos. Nós precisamos ser confrontados com o nosso Deus. Para que isso cause em nós uma mudança. Passando por arrependimento, por crermos no Senhor, por tomar posse e falar, Senhor, eu vou contigo até as últimas consequências. Mas uma outra coisa, irmãos, que eu vejo pela minha experiência, né? Infelizmente, às vezes nós passamos por tudo isso e depois de um mês, 2 meses, isso passado. A gente se lembra. Eu me lembro claramente de muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, ouvindo a palavra do Senhor numa conferência. Eu era jovenzinho ainda, já faz tempo, o cabelo já está grande. E que aquela palavra me impactou de tal forma que eu escrevi no meu caderninho de notas, né? A gente ia para a conferência para anotar, de repente eu não consegui fazer mais nada. Aí eu fiz uma declaração de que, Senhor, a minha vida eu entrego a Ti hoje. Botei data e assinei. É lógico que o Senhor vê tudo isso e Ele considera. E valeu. Mas como nós precisamos renovar isso? E como isso precisa ser vivo em nós? E hoje eu tenho que fazer isso de novo. Senhor, até as últimas consequências. Aí nós vamos para o segundo estágio, que eu creio que nos ajuda um pouco mais, que é a manutenção disso. Como que eu faço para manter isso? Senhor, esse coração que eu tenho agora, eu não quero perdê-lo. E aí, irmãos, entra uma coisa muito prática que nós sabemos, mas que talvez nós não praticamos da forma como deveria ser praticado, que é o único segredo, irmão, coloca no livro: livre e permanente relacionamento pessoal com Deus. Irmão, se nós não tivermos isso, todo o nosso voto, toda a nossa intenção, toda a nossa boa intenção se esvai com o tempo. Por quê? Porque falta isso aqui. Relacionamento pessoal com Deus. Nós precisamos ter isso. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus em nós. O Senhor tem que falar pessoalmente conosco. Não é uma relação de terceiro. Não é o Senhor falando através do Thomas para mim. Não é o Senhor falando através do Abílio para mim. É lógico que o Senhor pode usar aquilo que o Abílio está falando, confirmando no meu coração e falar: Sérgio, é isso aí, eu estou falando para você agora. Ele falou, mas eu estou falando para você. Irmãos,
palavra de Deus para nós, ela é essencial. Por isso que eu entendo às vezes um pouquinho mais aquilo que o senhor falava, olha, fazer a vontade do Pai é o meu alimento. Eu não consigo viver sem isso. Se nós quisermos viver uma vida de obediência ao Senhor, sem Deus falando conosco, através de um relacionamento pessoal, isso não dura. Se esvai ao longo do tempo. Então esse é o primeiro aspecto. Quer dizer, na verdade não é o primeiro, é o único, né? O único segredo aqui. E uma maneira que eu coloquei aqui, então, uma maneira prática, né, de fazer isso aqui, irmãos, né? Cada irmão pode ter uma outra forma, mas é o que o irmão fala no livro, né? Comunhão diária. Eu botei matinal aqui entre parênteses, porque pode ser matinal, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada, né? Geralmente de manhã é melhor, mas uma comunhão diária com o Senhor, para que Ele possa falar conosco e nós falarmos com Ele. E a frase que o irmão coloca aqui também é o seguinte, olha: obediência deficiente é sempre resultado de uma vida deficiente. Se eu não estou sendo obediente, isso é sinal de que a minha comunhão com o Senhor está sendo deficiente. Então, irmãos, isso aqui que é base, né? A gente sempre ouve falar isso, a nossa vida cristã inteira. Comunhão diária com Deus, leitura da palavra, oração, gastar tempo com o Senhor, meditar. Nós precisamos disso. Por quê? Porque através disso o Senhor fala conosco. Próximo. Então eu fiz um círculozinho aqui, né, para ser um círculo não vicioso, né, mas um círculo, alguns falam círculo virtuoso, bonito. Que, na verdade, irmãos, está aqui, ó, a palavra de Deus, seja ela escrita ou falada, chegando até nós, acompanhada de oração e perseverança e meditação, né? Nós temos a iluminação do Espírito Santo na nossa vida. Temos o falar de Deus, porque, irmãos, sem Deus falando conosco, não é possível, porque o falar de Deus, irmãos, nos capacita. Não é nós pegarmos a Bíblia e lermos algo, vamos ler lá, o Sermão do Monte, e agora, Senhor, eu vou praticar isso. Não dá certo, irmãos. Deus tem que falar conosco, Ele tem que falar, Sérgio, aqui, nesse ponto, né, tem esse perverso aqui, querendo, né, te roubar, ele está querendo, né, te prejudicar, né, que fala, não resista a esse perverso. Quando o Senhor fala conosco, irmãos, nós somos empoderizados. Ele transmite poder para nós. Não é letra morta, não é lei morta. É o Senhor falando. Se eu não tiver isso aqui, irmãos, fica difícil. É a carne querendo fazer. Vem capacitação. E por que eu coloquei esses raiozinhos aqui? Irmãos, cada etapa dessa, nós precisamos do Espírito Santo. Isso é o que eu quis dizer, que é o Espírito Santo. Cada uma dessas coisas, irmãos, nós precisamos do Espírito Santo nos auxiliando, nos dirigindo, nos encaminhando, porque, de novo, infelizmente eu posso pegar a palavra e transformar a palavra em conhecimento só. Ser uma coisa meramente mental. E se o Espírito Santo não me auxiliar, se ele não me... Para Sérgio, isso tem que ser transformado em vida, né? A palavra vira só palavra, é logos, não é rema, né? A oração pode ser uma oração fria, sem significado, sem conteúdo, né? Vã repetição. A iluminação, né? A iluminação não tem jeito, né? A iluminação é o resultado do Espírito Santo trabalhando em nós, né? O falar de Deus precisa, né? E nesse círculo, né,
Nós mantemos a comunhão com o Senhor fala conosco, nós somos iluminados, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos leva à frente, né? E a gente, diariamente, fazendo isso. E tem mais uma coisa, mais uma. Não sei se os irmãos percebem o que é isso. O que é isso aqui? Eu cacei uma coisa aqui. Eu achei isso aqui, achei legal. Irmão, esse círculo aqui, ele é assim. Ele sobe. Glória a Deus. Porque é de glória em glória. Quando você completa um círculo desse, o Senhor te fala algumas coisas e você fala, Senhor, tudo aquilo, você se arrepende, você se entrega ao Senhor, você crê no Senhor, você se consagra ao Senhor e você obedece. O Senhor te dá uma outra medida e você começa tudo de novo. Só que você saiu do térreo e foi para o primeiro andar. E aí começa tudo de novo, e o Senhor começa aquele círculo de novo. E você responde que é de glória em glória. De glória em glória. Para que nós possamos chegar no céu. Irmãos, eu não sei onde nós estamos. E eu não sei onde Deus quer levar você. Porque, não sei, às vezes eu creio que para cada um o Senhor tem uma medida. O Senhor, Ele quer ensinar lições diferentes para cada um de nós. Não sei onde nós estamos, mas o fato é que nós precisamos rodar de glória em glória. Porque acho que tem a ver também com aquela questão do pobre de espírito. Você se enche do Senhor, você aprendeu aquela lição e você se esvazia de novo. O Senhor fala, agora eu posso encher de novo. De glória em glória. De círculo em círculo, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Que talvez para você seja uma coisa, para mim seja outra, para mim seja outra, mas o Senhor preparou para cada um de nós algo. Irmãos, não tem jeito. É o que eu compartilhei com os irmãos. Nós precisamos de passar pela crise, mas precisamos que essa crise ela produza isso em nós e nós passemos então de ciclo em ciclo. E a base disso, irmãos, é aquilo. Nenhum segredo. Comunhão pessoal com o Senhor e o falar do Senhor a nós e em nós, nos dando poder, nos capacitando, renovando a nossa mente, para que nós sejamos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai. Cada um de nós individualmente. Não queira aplicar a tua medida a outro irmão, porque aquele irmão, ele tem a comunhão dele com o Senhor, ele tem que ser fiel àquilo que Deus tem falado com ele. Ele tem que ser fiel a Deus naquilo que ele tem falado comigo. E cada um de nós podemos crescer e sermos edificados. Amém. Que o Senhor nos abençoe e fale a nós. A gente pode ter um tempo, meus irmãos, têm liberdade de orar e colocar isso diante do Senhor. Acho que a gente tem alguns minutinhos aí, onde irmãos fiquem à vontade para falar ao Senhor. Amém.